A seguir, entrevista. Olá, hoje no Câmara Entrevista vamos conversar com Maria Iraclésia de Araújo, que é presidente de algumas entidades e tem várias funções na sociedade maringaense. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. A Maria Iraclésia vai assumir o Convention Bureau. Mais um desafio. Como é que será o seu trabalho à frente do Convention? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui batendo um papo com você, falando um pouquinho da minha atuação aí nas entidades da qual a gente tem participação. E assumir a presidência do Convention ela é um novo desafio. No entanto, eu entendo que qualquer presidência de instituições com essas características é um cargo que você assume de maneira coletiva, porque você assume com diretores, com pessoas que têm atuação nos diversos segmentos da sociedade em que a gente vive. Esse compromisso do desenvolvimento do trade turístico da cidade de Maringá e da região tem o compromisso, passa pelo compromisso também da gestão pública do município. Então, as empresas que participam do Convention são todas ligadas a esse segmento e os representantes da diretoria e dos conselhos também. Então, eu quero entender que vou assumir esse novo desafio de maneira compartilhada e que a gente acredita que, alinhado a uma diretriz de desenvolvimento desse setor, não só para Maringá, mas para a região, que a gente vai estar junto, que vai, se Deus quiser, fazer um bom trabalho. Você já deve ter tido algumas conversas, algumas reuniões. Quais são os principais focos que vocês pretendem atuar? Porque Maringá tem algumas características, que não são exatamente da natureza para atrair turistas, mas a gente tem aí hoje um grande potencial em eventos. O que o Convention pensa disso? Bom, em primeiro lugar, nós temos aí um foco para o turismo de negócios. Maringá é uma cidade muito desenvolvida, considerando o tamanho da sua capacidade de população, mas é uma cidade planejada. Maringá é uma cidade que tem bons índices de desenvolvimento, então tudo isso faz com que cada setor da sociedade, cada segmento de setor produtivo, ele tenha boas empresas, tenha foco em desenvolvimento. Então, o turismo de trabalho, desse setor assim, de eventos, especificamente de negócios, é uma das coisas que a gente pretende fortalecer. A gente tem uma cidade planejada, nós temos uma cidade com uma boa possibilidade para que as pessoas cheguem aqui, uma boa rede hoteleira. A gente tem um conjunto de estruturas que favorece especialmente para aqueles eventos que são mais focados. Quando você quer um evento que tenha uma região que tenha praia é uma coisa, mas quando você vem com foco em negócios, Maringá é uma cidade que atende isso muito bem. Nós temos outra característica também em Maringá que é importante, nós temos bons equipamentos ligados ao esporte, então a gente tem aqui a oportunidade de trazer eventos esportivos não só de natureza nacional, mas também internacional. É claro que tudo isso envolve muito empenho e dedicação, não só da boa vontade do convênio buscar captar esses eventos, mas também do setor público. Mas Maringá tem demonstrado ao longo dos anos que todo mundo trabalha convergindo para a mesma direção, que é o desenvolvimento da cidade, e especialmente nesse caso que a gente está falando do Convention, do trade turístico. Então eu conto com o apoio de todos, entendendo que a gente sempre vai discutir, as demandas estão aí, há momentos que a gente consegue atender e há momentos que não, mas eu acho que o bom diálogo e o entendimento de todos que a gente pode mais, e a gente, se Deus quiser, a cidade vai continuar crescendo, então que a gente possa, nesse segmento, poder fazer a diferença. Ainda dentro do segmento do turismo, uma questão que se discute bastante em Maringá é a questão de não haver um centro de eventos. Você acha que isso realmente faz uma grande diferença? O Convention pensa em trabalhar de alguma forma para a construção de um centro de eventos? Bom, hoje nós já temos bons equipamentos para receber eventos com características diversas,
Eu lembro que quando foi do processo da concessão do parque de exposição, a gente tem dentro, inclusive, do projeto, né, um direcionamento para tornar aquele espaço mais voltado a determinados eventos, muito embora hoje os grandes eventos que vêm para Maringá e que precisa de equipamentos daquele tipo, quer dizer, encontra lá hoje pelo menos 16 espaços, 16 equipamentos lá dentro, né, com essa característica. A Universidade Estadual, a própria Unicesumar, a gente tem alguns equipamentos que estão vindo, né, de centro de eventos que vai poder atender algumas demandas que hoje nós somos procurados e não atende. Então, qual que é o nosso objetivo? Qual é a principal demanda que a cidade tem? É isso que a gente vai trabalhar. De acordo com a demanda, nós vamos trabalhar para que a cidade seja assistida, né, dessas demandas e que a gente possa trabalhar, se é um grande centro de eventos, né, porque a gente tem bons, tem o Fashion House também, que hoje atende uma característica diferente, e se juntar tudo que se tem na cidade de Maringá, atende bem, né? Então, se tiver uma demanda específica em que a gente entenda que precisa ampliar, nós vamos trabalhar para isso. Você também é presidente da Sociedade Rural, né? A gente está falando do Parque de Exposições, que, né, a Sociedade Rural cuida. Como é esse trabalho nesse ambiente que é bem diferente, né, do que você vai assumir em breve, que é o Convention? Bom, eu não sei, talvez as pessoas não saibam, mas nós ganhamos a concessão do parque, né, por mais de 30 anos como centro de eventos. Então, eu estou diretamente ligada, muito embora quem vê de fora associe a gente só ao segmento do agro, eu tenho hoje o compromisso de comandar, junto com a minha diretoria e os conselhos, uma associação de produtores, né, voltada para o desenvolvimento do agronegócio, dessa região fantástica que é a nossa, que tem produções elevadíssimas, estamos no estado bastante diferenciado da federação, mas a nossa estrutura parque hoje, ela é uma estrutura com muitos equipamentos para eventos, e nós fazemos o maior evento da cidade de Maringá, que é a Expo Ingá, desde a concepção de planejamento até a execução final. Nós estamos hoje entre os 5 maiores eventos agropecuários do Brasil, considerado dentro da categoria feira mista. Então, quer dizer, o Convention, ele é algo que realmente está muito próximo, né? Nós já trabalhamos em parceria com o Convention, com a própria prefeitura, na busca e captação de eventos para a utilização daquele espaço. Então, o que a gente vai fazer agora nada mais é do que ampliar isso. É um desafio muito grande. Eu tenho uma história relacionada à sociedade rural. Eu fui a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil, especificamente a Sociedade Rural de Maringá. Muita parceria de trabalho com os meus diretores. Nós somos um número pequeno de mulheres, mas com a diretoria e os conselhos a gente conseguiu fazer com que a feira crescesse muito, levar a representação desse setor, que é fundamental para todos, né? Porque nós dependemos do alimento, dependemos do desenvolvimento, até pela característica da nossa região. Então, eu sou muito grata por estar à frente dessa entidade, por ser tão representativa, por fazer um evento tão grande que movimenta muito essa cidade e que a gente todo ano faz com o compromisso de fazer cada vez melhor. E deve ser um desafio, né? Porque estar à frente de uma sociedade do agronegócio como mulher. Você enfrentou muitas dificuldades ali ou como é que foi? Olha, muitos desafios, muito embora eu hoje tenho a oportunidade de andar, né, vários estados da federação. A gente é muito convidada para ir falar um pouco do nosso trabalho, da própria instituição, porque Maringá realmente se destaca. Não é comum mulheres em comando de entidades, mas os meus desafios, eu fui muito aceita. Primeiro pelo associado da Rural, que votou em mim, né, porque eu participei de um processo eleitoral. Depois eu fui reconduzida ao cargo, sempre com eleições por aclamação, mas aberta a qualquer um que quisesse participar. A gente tem hoje uma unidade muito forte dentro da entidade, assim, sem divisão de grupos. Por quê? Porque a gente entende que se fortalecer o segmento é importante para todo mundo. Então, as diferenças são resolvidas entre nós, entre diretorias, entre conselhos. Então, às vezes, fora, a gente é muito mais motivo de espanto, né? Ainda hoje, às vezes eu falo, gente, eu fui presidente da Rural em 2 gestões, né? Depois o Wilson Filho assumiu, né, mais 2 gestões, e eu vim novamente, estou finalizando a 2ª gestão.
E as pessoas ainda se surpreendem muitas vezes quando você é apresentada como presidente de uma sociedade rural, as pessoas ficam, né, assim, surpresa. Eu acho que cada um de nós, homem ou mulher, tem que ser pautado pelo compromisso, pela ética e pelo desenvolvimento de um trabalho sério. E é isso que eu procuro fazer, mas dizendo a todos que estão nos assistindo que o resultado de tudo isso são a várias mãos. Eu tenho a gratidão enorme, né, pela diretoria da Sociedade Rural, pelos conselhos e pelas instituições né, constituídas aqui em Maringá pelo poder público, porque a gente sempre trabalhou buscando o mesmo objetivo. Então, quando eu saio de Maringá, né, nessas minhas andanças, às vezes vou para palestras, vou para divulgar feira, eu sempre falo dessa cidade e de tudo aquilo que ela tem de bom. Tanto é que o nosso folder leva a palavra do prefeito, leva a palavra do governo do estado, porque a gente vende, né, um estado com todas as suas os seus potenciais produtivos do agronegócio, da indústria, do comércio, não só da nossa região, mas do estado. Então isso faz uma diferença enorme e o preconceito ele sempre irá existir, mas eu acho que cabe a cada um de nós, dentro daquilo que a gente faz, fazer isso ser menos doloroso e encarar isso muito de frente. Adoro um desafio e para mim o desafio ele é estimulante, portanto, continuo seguindo em frente. Tá certo. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos daqui a pouco. Estamos de volta com o Câmara Entrevista, hoje conversando com Maria Iraclésia de Araújo. Maria Iraclésia, você vai receber agora, no mês de março, também o prêmio Assim Mulher. O que significa esse prêmio? Olha, significa algo muito gratificante. Eu fiquei surpresa, eu estava viajando quando recebi a notícia, fiquei muito feliz, obviamente que isso está relacionado à minha atuação, muito às minhas ações, não só pelo agro, mas também com uma ação mais social, que a gente tem isso muito forte dentro do trabalho que a gente faz, mas é muito gratificante. A Associação Comercial, ela é uma entidade muito importante para a cidade de Maringá, forte, que representa aí a cidade, tudo aquilo que ela tem de melhor, e receber esse prêmio, para mim, é muita gratidão. Eu só tenho a dizer que as instituições, as entidades que fazem essa escolha, porque ela é colegiada, né, que eu
Fiquei muito feliz, vou compartilhar esse momento com todos aqueles que estiverem, né, no dia recebendo, mas também é um prêmio compartilhado. Tudo que eu sou e tudo que eu consigo desenvolver no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas ações, sempre é de maneira coletiva, porque a gente não faz nada sozinho. É claro que como mulher eu tenho uma demanda muito grande, né? Marido, filho, trabalho, empresa, as instituições que eu participo, né? São todas instituições voluntárias, e eu faço isso com amor. Eu sou uma pessoa muito positiva, acredito no bem, acredito nas pessoas, acordo muito bem, dou bom dia, agradeço a Deus pela vida, né? E tem dias que eu acho que eu não dou conta, mas no final a gente deixa alguma coisa para trás e continua. Então, você ser reconhecido, ter essa oportunidade de reconhecimento público, né? Um prêmio tão importante como esse, eu realmente fiquei muito feliz e agradeço pelas pessoas que tiveram a oportunidade de escolherem tanta gente também com tal importância, né? A gente tem muita gente aí que merece também, mas nesse momento foi a minha vez e eu estou muito feliz. Bom, dentro dessa nossa conversa, a gente falou da sua atuação nas instituições, do seu prêmio. Você também foi candidata, né, a prefeita de Maringá. E esse é um espaço que ainda hoje é muito pouco ocupado por mulheres, né? É um desafio, acredito eu, fazer com que as mulheres participem mais dessas questões políticas. Como é que você vê tudo isso, né, tendo sido candidata a prefeita? Olha, eu sempre digo para as pessoas que me questionam por que eu participei, eu assim, na realidade fui... sabe aquela coisa que as pessoas te estimulam a ser e desvalhar, porque a cidade precisa de lideranças, né? Então precisa ir identificando isso, e eu não me arrependi. Foi uma experiência fantástica, era uma eleição que a gente tinha um cenário bastante polarizado. Então eu fui, fiz campanha que nem gente grande, visitei, a gente tem bons relacionamentos, as empresas abriram muito espaço, fui para a rua, pedi voto, enfim. Eu desafio a qualquer pessoa do bem, né, que criticam os políticos, que passe por essa experiência, porque não é fácil. E para a gente que é mulher, a gente tem algumas experiências no meio do caminho que a gente conhece um lado do ser humano bastante diferenciado. Então eu acho que isso limita muito a participação das mulheres quando se diz, olha, vai para a política. Também é um espaço muito masculino de atuação, né? Mas a gente tem espaços para serem preenchidos, então eu sempre digo que espaço a gente conquista e tem que ocupar os espaços. Então para mim foi uma experiência muito importante. Deixo aí o desafio, eu acho que quem tiver vontade tem que passar por essa experiência, não tem essa de sou melhor ou sou pior, você tem que ir focado naquilo que você entende que é correto, passar uma mensagem clara e objetiva, né, para que as pessoas que vão votar, assim, o voto é algo tão democrático que as pessoas escolhem, então não me escolher não significa que as pessoas não me respeitem, né? Eu acho que você tem aí a oportunidade de apresentar uma proposta e as pessoas terem a oportunidade de escolha. Assim, para mim foi muito gratificante, foi uma experiência nova e eu aconselho, quem tiver vontade e disponibilidade tem que passar por esse momento, porque eu só melhoro o meio que eu vivo, eu dando a minha contribuição. Às vezes você não precisa ter o cargo, mas você apresenta propostas, né? Isso é visto, você cria relacionamento e você pode contribuir tranquilamente. Sim. Como as mulheres podem ocupar esses espaços, né? Você mesma disse, os espaços precisam ser ocupados. E não só na política, né? Nas empresas, nos conselhos, nas sociedades. E a gente ainda tem muito espaço a ser ocupado por nós. Como fazer esse trabalho? Olha, primeiro é muita determinação. Eu acho que as pessoas veem a gente aqui dando entrevista, você me entrevistando, eu falando para vocês, e acham que a gente nasceu assim. A gente tem uma história de vida construída, pautada em valores, em comprometimento, em ética e muito trabalho.
Quando qualquer situação que venha sendo colocada para nós mulheres, a gente tem um desafio sempre a mais, né? Porque normalmente a gente tem filhos, tem marido, tem os nossos afazeres, e você conciliar tudo isso, porque eu sempre digo o seguinte, a objetividade que você precisa ter para tocar os seus negócios ou as instituições que você participa é uma coisa, mas quando você tem a família, que é o teu esteio, que é aquilo que te fortalece, ela precisa de você. E aí a gente tem que estar muito atento para a gente não fazer essa troca. Então, como é que a gente pode ocupar espaços? É claro, sendo muito eficiente. Eu devo muito do que eu sou, as oportunidades que eu tive, né? Eu acho que a oportunidade estava lá, ela foi colocada na minha frente e eu fui. Você precisa ser muito bem eficiente, você tem que ser um pouco melhor do que os demais para você se destacar. E aí não é dizer que a gente não tem a capacidade, a gente tem, mas a mulher precisa trabalhar, eu não sei nem se ela precisa mostrar mais. Mostrar mais. Né? Mostrar mais. Alguém tem que te enxergar, e para enxergar, às vezes você precisa ser muito mais eficiente do que você estaria se você estivesse num ambiente que você tivesse só as meninas ali em volta. Então a gente tem isso, a gente é mais perfeccionista, a gente olha muitos detalhes, a gente olha muito o que está à volta. Então o que eu digo para cada uma de vocês que nos assiste é que se quer, primeiro tem que ter um sonho, sem sonho você não vai a lugar nenhum. Sonhar, o céu é o limite, a gente sonha com aquilo que a gente quer. Realizar depende muito do esforço de cada uma de nós, então tem que se esforçar. Se você trabalha com assistência social, se você é médica, se você é professora, se você é empresária, qualquer área que você fizer, e aí independe de classe social, se você é dona de casa apenas, seja melhor para a tua família, para as pessoas que dependem de você. Então é possível, né? Não é moda porque a mulher não. As mulheres enfrentam muitos desafios. Eu hoje particularmente entendo que a gente tem conquistado muitos espaços, a comunicação está aí para a gente poder evidenciar isso, a tecnologia está aí também para facilitar um pouco do nosso trabalho. Hoje você tem o WhatsApp, né, a internet, você tem tudo à tua volta. Eu uso muito tudo isso como ferramenta de trabalho, como facilitador do meu dia a dia, porque a gente trabalha com muita coisa. Mas a mulher, ela nunca pode esquecer de que ela precisa olhar para ela. Né? Então a gente fazer aquele check-up que a gente precisa fazer anualmente, né? Porque a gente leva uma vida muito estressante, então você tem que se cuidar, olhar internamente para você, porque as pessoas olham para a gente como se a gente não precisasse de ajuda, não precisasse de colo, porque a gente é autossuficiente. E claro que não é assim, a gente também precisa de colo, a gente precisa chorar de vez em quando, precisa pedir ajuda, eu peço muito, né? Mas assim, nem sempre eu posso sair mostrando as fragilidades pela função, pelo dia a dia que você leva. Então a gente precisa tomar esse cuidado. E aí, quando você lida com ambientes muito masculinos, a gente precisa tomar o cuidado de você também não ser muito dura, né? Não virar pedra. Então eu sempre brinco que todo dia eu escolho ser flor. A pedra, ela pode estar no meio do caminho, eu vou tentar tirá-la, senão eu vou dar a volta, mas nunca ser uma pedra. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. Tá certo, Iraclésia, muito obrigada pela sua participação. Se você quiser dizer mais alguma coisa para os nossos telespectadores. Bom, em primeiro lugar, agradecer aqui a oportunidade e deixar a seguinte mensagem. Na vida a gente faz escolhas e essas escolhas precisam ser trabalhadas, né? Então olhem para vocês, meninas, os meninos são grandes parceiros, eu tenho um carinho enorme, né? Entendo que homem e mulher foram feitos para se complementar e é nesse complemento que a gente pode tornar a sociedade que a gente vive mais justa, de forma compartilhada, nem ele sozinho, nem a gente sozinho, de maneira compartilhada, buscando aquilo que é essencial, porque hoje a gente tem muitas facilidades. Mas a essência, aquilo que é importante para o ser humano, a gente não pode esquecer. Então, para mim é uma satisfação imensa estar aqui, né? E muito sucesso ao programa. Muito obrigada. Essa e outras entrevistas você confere também no nosso canal no YouTube, no endereço TV Câmara Maringá.